Deus sempre quis que as pessoas buscassem a sua presença, não por necessidade, mas que as pessoas buscassem a sua presença porque quer estar perto dele. Nós sabemos que se nós nos aproximarmos de Deus, Deus ele suprirá as nossas necessidades. E quando eu falo de necessidades, queridos, eu estou falando a respeito daquilo que a gente realmente precisa. E quando nós ouvimos, quando nós escutamos os louvores que são cantados hoje, nós vemos que o ser humano, nós vemos que os cristãos da atualidade não entenderam ainda o quanto o louvor pode nos aproximar de Deus. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre a importância do louvor nas nossas vidas, o quanto nós podemos nos aproximar de Deus através dos louvores, e também vamos falar a respeito desses louvores que são mais antropocêntricos do que cristocêntricos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Muitas pessoas confundem adoração com cantar música. É bem verdade que nós podemos adorar a Deus através da música. Só que adorar a Deus vai muito além do que cantar música. Você pode adorar a Deus meditando na palavra de Deus. Você pode adorar a Deus em meio à sua fala, à sua oração. Você pode adorar a Deus dançando para Deus. Você pode adorar a Deus no seu trabalho. A adoração não necessariamente significa cantar uma música. Cantar uma música para Deus ou escrever um cântico em homenagem a Deus faz parte de todo esse repertório da adoração. Inclusive, quando o texto em João fala sobre que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ali está falando a respeito daqueles que vão buscar a presença de Deus de diversas maneiras, segundo a verdade da palavra de Deus. Então, Deus está procurando sim adoradores que o adoram em espírito e em verdade, mas isso não está relacionado apenas com a música. Agora, quando nós lemos ou quando nós ouvimos as músicas que estão sendo escritas neste tempo atual, nós percebemos que a maioria dos escritores e compositores não entenderam ainda a real importância do louvor ou das músicas, quando o assunto é buscar a presença de Deus. Queridos, desde o Antigo Testamento, a música ela tem uma fundamental importância para que nós entronizemos a presença de Deus em diversas situações em nossas vidas. Pode ser que você esteja passando por um problema. Deus quer que você louve a Ele, entronizando a presença dEle em sua vida, em sua situação. O fato é que nós devemos escrever ou cantar músicas que adorem a Deus e não músicas que são antropocêntricas. E o que isso significa? Uma música antropocêntrica é aquela música que só fala a respeito daquilo que está no coração do homem. E nós conseguimos perceber isso através dessas músicas atuais. A maior parte das músicas que nós ouvimos, que nós lemos hoje, são músicas que exaltam mais o que o homem precisa, falam mais das necessidades dos homens, do que propriamente direcionam as suas letras para adorar a Deus. O louvor ele foi criado para adorar a Deus, para entronizar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Todos os louvores deveriam ser escritos, deveriam ser cantados para chamar, para entronizar a presença de Deus. E se a presença de Deus está naquele ambiente, e se a presença de Deus toca o coração daquele que está ferido, daquele que está triste, daquele que está passando por dificuldade, nada e nenhuma dessas dificuldades, dessas tristezas, permanecerá no coração daquele que tem a presença de Deus ou que recebe essa presença de Deus. Então, a igreja tem escrito ou cantado músicas que falam mais de suas feridas, que falam mais de suas necessidades, em vez de produzir louvores ou buscar a presença de Deus para que a presença de Deus venha curar suas feridas. Nós sabemos que muitas pessoas são alcançadas por causa dessas letras, que são letras que falam a respeito do homem. Mas é preciso entender, queridos, que a presença de Deus entronizada nos ajuda a curar nossas feridas e nos ajuda a vencer as nossas batalhas. Vai lá comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3.
Segunda Reis, capítulo 3, vamos ler os versículos 14 e 15, que diz assim: Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aqui, primeiramente, nós vemos Eliseu, o profeta do Senhor, no meio de 3 reis. Ele estava ali no meio dos 3 reis, os reis da época de Eliseu. Primeiro, ele estava na presença de Jorão, o rei de Israel, o rei do reino do norte. E estava também ali Josafá, e estava também o rei de Edom. Os 3 reis estavam caminhando para uma batalha. O rei da terra de Moabe acabou se rebelando ali e provocando e promovendo uma guerra. O rei Jorão, que era o rei de Israel, ele estava preocupado e ele chama Josafá para ir nessa batalha. No caminho eles perguntam a respeito de um profeta. Josafá se preocupa com a direção de Deus e ele diz, não tem no meio de nós um profeta? E ali Eliseu aparece, né? Eliseu está no meio aqui do povo de Israel. Eliseu é profeta que serviu ao profeta Elias. Josafá se preocupa com a direção de Deus, mas neste texto que eu acabei de ler, Eliseu, ele diz para Jorão, eu não tenho nada para falar com você. Você é um rei ímpio, você é um rei que não segue a direção de Deus. Eu só vou falar com vocês por causa da presença de Josafá, que é um homem correto diante de Deus. Só que existe algo muito curioso, eu vou deixar aqui na tela. Eliseu pede um tangedor. Um tangedor, e chega ali uma pessoa específica com esse tangedor, que é o quê? Um instrumento de cordas. Eliseu sabia que ele precisava entronizar a presença de Deus para saber qual era a direção de Deus para aquele tempo. Queridos, quando nós louvamos a Deus, quando as cordas são tocadas, quando o louvor é entoado, quando os instrumentos designados são tocados para adorar a Deus, a presença de Deus é entronizada. E aí, aquele que precisa de cura é curado. Aquele que precisa da direção de Deus recebe a direção de Deus. Aquele que está em uma batalha, Deus entra na frente daquela batalha. Ou para dizer para aquela pessoa sair da batalha, ou Deus tomar a frente da batalha. O louvor serve para que entronizemos a presença de Deus. É por isso que nós precisamos cantar, nós precisamos louvar, nós precisamos adorar a Deus e não ficar escrevendo e compondo músicas que falam apenas das nossas dores e dos nossos sofrimentos. A maior parte dos louvores que nós ouvimos hoje é a respeito de necessidades humanas, é mais a respeito do chamado, é mais a respeito de um egocentrismo do que propriamente adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora vai lá comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, é um texto super conhecido, falando a respeito do rei Josafá. Ainda aqui o rei Josafá. Queridos, o rei Josafá era um homem piedoso que buscava a presença de Deus. E em um determinado tempo, alguns povos que estavam ao redor de Judá cercaram ali Josafá. E Josafá, ele pede a direção de Deus através dos profetas. O profeta dá a direção a Josafá dizendo, eu estarei diante desta batalha. E Josafá sabia que ele precisava entronizar a Deus para aquela batalha. Então, ele junta ali, reúne ali os músicos e eles começam a louvar a Deus. E olha só que lindo, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas com os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Josafá se viu ali em meio àquela eminente batalha e ele sabia que que os exércitos desses 3 povos eram muito numerosos. Ele sabia que não daria para encarar, exército contra exército. E ele começa a louvar a Deus, e queridos, nós precisamos entender isso. Josafá não promove um cântico dizendo, estou ferido, tenho necessidade, restitui, Senhor, não. Ele começa a dizer, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Percebeu aqui? Você louva a Deus, você mostra o seu carinho, a sua gratidão a Deus através de palavras, através dos sons dos instrumentos. E Deus, ele é entronizado. Por que Deus é entronizado em nossas batalhas? Salmos capítulo 22, vai lá comigo em Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22, vamos ler o versículo 3, que diz assim: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Josafá sabia que ele precisava entronizar a Deus, adorar, louvar a Deus. Quando nós louvamos a Deus, quando nós cantamos com o nosso coração o sentimento que nós temos por Ele, Ele é entronizado naquele ambiente e aquele ambiente é tomado pela presença dEle. A presença dele cura os feridos, a presença dele liberta aqueles que estão cativos, a presença dele vence toda e qualquer batalha. No final dos tempos, queridos, a igreja será tomada pelo Espírito Santo. As duas testemunhas, os servos do Senhor, serão tomados pelo Espírito Santo. E ali nos diz que Jesus Cristo estará atuando através da igreja. Muitos milagres, muitas catástrofes vão acontecer porque a igreja estará vivendo em espírito e em verdade. A igreja estará adorando a Deus em espírito e em verdade. Em diversas áreas de atuação, a igreja estará louvando e entronizando a Deus e assim Deus estará agindo em nossas batalhas. Se você realmente quer a presença de Deus em sua vida, você precisa ser uma pessoa de oração, de meditação na palavra, e você precisa louvar louvores, cantar louvores que exaltam a Deus. Tome bastante cuidado com esses louvores que falam apenas das feridas humanas, que falam apenas das feridas da nossa alma. Nós temos feridas em nossa alma, nós temos dificuldades que nós passamos todos os dias, mas quando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é entronizado, é louvado, a presença dele chega naquele lugar e todas as feridas, todas as prisões são abertas. Bom, futuramente nós estaremos falando sobre melodias de louvores, porque muitas melodias são melodias que são diferentes das letras que são escritas e compostas. Mas saiba que o louvor é muito importante e você precisa tomar muito cuidado com os louvores que você canta e com os louvores que você coloca aí na sua igreja. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo na próxima meditação.